o Jürgen Klopp foi perguntado sobre o Flamengo pelos companheiros da ESPN depois do jogo Liverpool e Everton, nesse meio de semana. E aí ele falou, pô, seria muito estranho se eu soubesse mais do Flamengo do que o do adversário que eu tenho no final de semana. E agora me fugiu qual é o rival. Acho que é o Barnum. Então, assim, e aí muita gente começou a falar, pô, o cara tá desdenhando, não tá desdenhando. E aí ontem, isso foi, obviamente, perguntado também ao Jorge Jesus, que respondeu dessa maneira. Normal a equipa do Liverpool ainda não se preocupar com o Flamengo, tem muito tempo, ainda faltam quase 15 dias, mais de 15 dias, exatamente para aí 15 dias, portanto, eles também estão numa competição, estão no meio da época, portanto, na conquista do campeonato inglês. Vocês sabem, o Liverpool há vários anos, não sei há quantos, mas já há muitos anos não é campeão inglês. Portanto, está a fazer do campeonato inglês, se calhar, o seu principal objetivo. E é natural, se me perguntar a mim se eu conheço a equipa do Liverpool, claro que conheço, não é? Ela estava... É uma equipa da Europa onde eu tive acesso a ver muitos jogos do campeonato inglês, mas se me perguntarem a mesma coisa, mas já te versaste porque tu vais jogar com o Liverpool, eu direi 0, não vi um jogo do Liverpool, 0. Tenho tempo de ver. Primeiro tenho que ganhar o Al Hilal. E sei quanto é difícil o Al Hilal. Não tem nada a me preocupar com o Liverpool. Bom. Cara, eu tô um pouquinho, para não dizer muito, de saco cheio de acompanhar essas tendências e essas respostas e essas polêmicas porque eu vou dar o exemplo do jogo que eu narrei do Liverpool. Liverpool e Napoli, né? Isso. Liverpool e Napoli. Todas as vezes que a gente falava de um possível confronto Flamengo e Liverpool na transmissão, eu fazia questão de lembrar que as duas equipes ainda precisam passar pelas semifinais. Por quê? Porque elas precisam passar pelas semifinais. Esse jogo ele não está marcado. Não tem um jogo marcado no calendário Flamengo e Liverpool. Não. Esse jogo não existe. Esse jogo não existe. Então, até para evitar aquele negócio de... Pô, mas vem cá. Vocês não estavam já esperando Flamengo e Liverpool? Pô, nem o Flamengo nem o Liverpool passaram da semifinal. Exemplo. Só que aí o torcedor, ele vem... Pô, tá secando. Toda hora que fala do jogo do Mundial, faz questão de falar que ainda tem que passar pela semifinal? Sim, porque é a realidade. Eu não tô inventando, eu não tô criando um jogo novo pro Flamengo. Então, assim, o Klopp tá sendo perguntado de um jogo que não existe. Não existe. Então, óbvio que ele não... E vou dizer mais. Capaz de só ver o Flamengo com força depois da semifinal. Porque ele não sabe se é o Flamengo. Então, assim, hoje em dia no futebol, ele tem a equipe de estudiosos dele que com certeza... E a semifinal do Flamengo é a primeira, né? Eu acho que é a primeira. Acho que é a segunda. Eu vou confirmar aqui, mas eu não tenho problema. Eu acho que a do Liverpool é 18. Geralmente a do europeu é a segunda. É o Flamengo 17 e europeu 18. Geralmente por causa do calendário lá. Então, assim, a do Flamengo 17, Liverpool 18. Então, pode ser que ele nem... Se o Flamengo cair na semifinal, ele nem analisará o nível do Flamengo. Então, caso ele passe, né? Pois é, então, é o que eu tô falando. Então, assim, tem a equipe dele de scouting e tal, que tem... Pô, hoje em dia tem os aplicativos que você entra, você vê o jogo na hora onde você tiver. Então, assim, a equipe dele tá analisando. Já deve ter visto o Flamengo, deve ter visto... Tá bom, mas a fundo... Ele vai ver depois que o jogo tiver marcado. E aí eu acho que vai muito da representatividade das competições, porque se você perguntar, por exemplo, ao Klopp, se ele tem visto, se ele sabe da Juventus, que não é hoje, ele não precisa se preocupar com a Juventus. Hoje ele não precisa. Porque não está no mesmo mas aí é o seguinte, mas ele liga a televisão dele, é mais fácil o jogo da Juventus. Lógico, olha só, o time... Vamos mudar. É muito natural o Jesus assistir o Liverpool jogar. Você tem a liga que é exportada para o mundo todo e a do Brasil não é. Vamos sair do futebol. Vamos supor. O time de basquete do... O time de basquete do CSK é um baita time. Time espetacular de basquete. Ganhou várias Euroligas, que é a Champions League dele lá recentemente. Se você for no técnico do Toronto Raptors, que é o campeão da NBA, você vai falar... Nick Nurse. O Nick Nurse vai falar assim,
Cara, vocês têm um jogo com... Vocês podem enfrentar o CSKA daqui a 2 meses. O que você sabe do CSKA? Sabe o que ele vai falar? Nada. Ah, sei que joga lá um cara bom lá. Acabou. Por quê? Porque a NBA é exportada para o mundo todo. O campeonato russo de basquete, eu não sei se chega no Canadá. Mas o que acontece é o que acontece hoje. O jogo do Liverpool é exportado para o mundo todo, inclusive para o Brasil. Sim. O jogo do Campeonato Brasileiro não é exportado para o mundo todo. Mas aí eu vou pegar essa mesma analogia só para fazer uma comparação, Tá. porque aí vem um jogador de 17 anos, um esloveno, chamado Luka Doncic, arrebenta, MVP da Mas Euroliga. aí a equipe de scout Aí é dele outra que tá coisa. vendo. Mas aí, sim... São mas os aí- recrutadores, é outro cara. Então, mas eu vou chegar lá. Aí ele vai lá, arrebenta na Euroliga, pô, MVP das Sim, finais e tudo mais. Mas alguém vai falar, E ó, aí, quando ele vem para a NBA, pô, o cara é o melhor jogador do basquetebol europeu. Mas isso não é suficiente para ele ser a primeira escolha do draft. Aí os Ok. caras escolhem outros 4 candangos antes dele e Ok. hoje ele é o melhor da classe Tudo dele bem. com sobras. Então, o que Mas, eu quero por dizer? exemplo, O fato de você não estar analisando o Flamengo e não estar, de repente, já, desde agora, se preocupando com isso, porque eu entendo o André falando da semifinal e tudo mais, mas... Mas, Luizinho, quando o cara vê o peraí, futebol... antes de perguntar do Flamengo, a equipe do Deporte Interativo do México deve ter ido perguntar pro Klopp, e o Monterrey? Sim. Que você vai enfrentar você pode enfrentar na semifinal. E o Monterrey? Chega pra cá um pouquinho pra você não sair da câmera ali. Ele vai dizer assim, o Monterrey, quando tiver lá, eu vou saber do Monterrey. Você entendeu? Acho que aí é um assodamento por ser o clube brasileiro. Porque, Claro, porque hoje... Gente, nós estamos perguntando, ó... Porque também Justiça perguntavam, seja feita. A gente também Gente, perguntou, o também Fred perguntou, está é lógico. perguntando de Mundial pro Klopp tem uns 3 meses. Toda vez ele dá aquele sorrisão. ele Toda fala, vez, porque assim, você já decidiu o time que você vai pro Mundial, porque é o que interessa pra gente aqui. Então, só que pra ele, e ele educadamente sempre responde, sempre fala, pra eles ainda não. Gente, é o mês Sendo que ele tem um jogo decisivo da mais Champions. decisivo do ano. Que virou decisivo, que não estava no plano dele ser falei, decisivo. a Não gente- estava no plano, eu tenho primeira- certeza que não estava no plano do Klopp que Liverpool, Red Bull Salzburg, Red Bull Salzburg e Liverpool fosse decisivo. Não estava no plano A dele, primeira tenho coisa que a certeza. gente falou quando vamos fazer Liverpool e Napoli é assim, o Liverpool tá louco pra tirar a 6ª rodada da Champions da frente, se classificar hoje. Porque ele vai ter um mês complicado. Gente, até outro dia eu não sabia nem se ele ia mandar o time titular. Eu acho que no fim ia acabar mandando. Mas nem então assim... Pô, mas eu vou construir um outro cenário aqui. 2 semanas nesse momento para o Liverpool é uma eternidade. Não, tudo bem. E você ainda tem um Mas outro... eu ainda quero você ainda- construir um outro cenário. rapidinho, você ainda tem uma outra situação, que ontem eu falei disso num vídeo no YouTube. O Mundial, ele é competição fim neste continente. O que eu quero dizer como competição fim? Agora não cabe mais, porque o Mundial roda tudo, mas eu, André e Jorge, você também, crescemos ouvindo falar o quê? Projeto Tóquio. Rumo a Tóquio. O projeto não era Libertadores. O projeto não era Projeto Libertadores. Sempre foi Projeto Tóquio. Por quê? Porque Tóquio era o fim. Você fala assim, ó, se eu for muito bem decidido, eu vou terminar a minha caminhada bem sucedida onde? Sendo campeão do mundo. Em Tóquio, sendo campeão do mundo. Isso não existe pro europeu. Pro europeu, Já a acabou. competição fim O projeto é a Istambul. Liga dos Campeões. Esse ano é projeto Exatamente. Pro europeu, a competição fim, a competição que ele está olhando então- para ganhar. então- E olha que o Liverpool nesse ano, Tá olhando talvez pra nem Premier League, seja. é. Talvez nem seja. Então tá Talvez bom. esse ano, se ele tivesse que botar na balança, você só pode ganhar um. Premier League ou Liga dos Campeões? Eu acho que vai ter muita gente no Liverpool escolhendo Premier League. Então